4 décadas de história. A Feira do Livro de Caxias do Sul marca a vida de muitas pessoas. E é sobre ela que a Roda de Saberes vai conversar hoje. A Feira do Livro começou em 1984. São até hoje 40 edições, apenas não aconteceu em 1995. Para conversar conosco sobre essa história bela desta feira que acontece todo ano na vida das pessoas, a gente convidou a Natasha Heck, que é coordenadora do Programa Permanente de Estímulo à Leitura. Bem-vinda. Também conosco o Tiago André Pierozan, que é tesoureiro da Associação dos Livreiros Caxienses e sócio proprietário da Livraria Clássica, que já assim participa da feira há 25 anos. Conosco ainda a Rosielga Beber, que é bibliotecária da Biblioteca Pública de Caxias do Sul, a biblioteca que é chamada Dr. Demétrio Niederauer. Ainda com a gente, nossa ex-patrona, a Maia Falks, escritora, publicitária, professora de letras, ex-patrona, mas continua patrona, porque os patronos nunca deixam de ser, né? Depois ela vai falar da edição, então, em que ela foi patrona. Sejam bem-vindos, bem-vindas. E eu me alegro muito e já vou perguntando, claro, para a coordenadora, para uma das coordenadoras aqui, Natasha. Como é que é organizar essa história toda essa estrutura? Como é? É difícil? É fácil? Conta pra gente. Pois é, então a gente sempre brinca, né, da organização, né, que a Rose faz parte também, que quando termina uma feira do livro, a gente na sequência já tá pensando na próxima, né? Então é um trabalho ininterrupto, né? Porque a gente sempre pensa nas atrações, tem o tema da feira que é muito importante. Esse ano, então, de 40 anos, a gente quis trazer esse tema colecionando histórias e memórias, né? Porque eu acho que nós, seres humanos, somos feitos de memórias, né? Existem os fatos históricos que são marcantes, mas o que a gente leva são as nossas memórias, né, que são formadas. E eu acho que o caxiense, né, quem visita a Feira do Livro, tem um carinho especial pela feira, né? Acaba se apropriando, sendo um espaço que tem carinho envolvido, tem memórias. Então, é bem isso. Logo que termina uma feira, a gente já começa a pensar na outra. Porque tem os públicos de escolas envolvidos. Hoje a gente está aqui com a banda, né, de uma das escolas. Então, todo mundo tem vontade de participar, quer estar presente. E isso acho que nos alegra demais, Vânia. E a Natasha falou sobre, então, o tema. E a gente tem sempre, todo ano, um patrono, uma patrona, que esse ano é a Elô Bassiquete, escritora, foi servidora municipal, e o amigo do livro, que é o Roger Castro. E os dois são contadores de histórias, por isso também, né, colecionando memórias e histórias. E, Tiago, me conta aí, você vende muitas histórias? É muito livro que circula ali na Livraria Clássica. 25 anos de presença na Feira do Livro é um testemunho longo. 25 anos, o que tu tens a nos contar enquanto livreiro? Bom dia, tudo bem? Então, sempre a gente pensa no aspecto evolutivo, né, em termos de vendas, em termos de participação do público, em termos de melhorias estruturais, a questão das atrações, divulgação, né, tudo. E com certeza sempre estamos com a perspectiva de vendas cada vez maiores, né? E o auxílio da prefeitura, enquanto o passaporte da leitura, todo esse contexto por trás da realização da feira, ele favorece com que todo mundo, não só eu enquanto livraria, mas todos os livreiros tenham percebido essa melhora, né? E um aumento gradativo de venda para todo mundo, o que significa que tem andado num caminho correto toda a nossa dedicação, toda, né, a nossa força em termos de realização de Feira do Livro. Porque a ALCA é junto, né? São parceiros dessa organização toda. Exato. Você é tesoureiro hoje, mas tem a presidente, que é a Maria Helena Lacava, tem o vice, que é o Guilherme Martinato, e penso que tem mais uma estrutura que
Exato, exato. Então nós temos essa parceria, né, com o pessoal ligado à Secretaria de Cultura. A ALCA, né, a Associação das Livrarias Caxienses, tem um papel importantíssimo, não só na captação de recursos, né, e a viabilização de toda essa estrutura que vocês enxergam aqui, que ela é muito maior do que parece visualmente, né, e dá muito mais trabalho também do que parece, simplesmente com ela só montada aqui. Então a gente só usufrui. A gente só usufrui e a gente olha só a ponta do iceberg dentro do que é feito aí para a realização de tudo isso, né? Então, é muito importante a união das livrarias aqui. A gente tem todo um trabalho bacana em equipe, que é muito necessário, senão nada vai para frente, né? E mais com o pessoal da cultura junto, a gente consegue fazer com que a feira seja cada vez um sucesso maior aí. Inclusive, a ALCA está presente na escolha do patrono e do amigo do livro também. Exato, nós temos voto, né, garantia de voto ali, enfim, a gente conversa, faz enquetes ali, enfim, para tentar dar espaço para todos. Pena que é só um por ano, né? E são muitas pessoas, muitos nomes, mas a gente vai chegar lá, assim, e ainda surgem os novos, então é uma coisa bem interessante, assim, mas a gente tem uma questão bem democrática dentro da associação, que é muito importante, né? Olha que bom saber do Tiago que os programas de estímulo à leitura, à literatura, também dão vigor, né, à comercialização de obras. Claro, é uma consequência, mas o livro só é vendido para quem também começa a ter uma cultura da escrita, uma cultura da degustação, que eu sempre digo, né, Rose? Um livro tem que ser degustado. Há quem diga que leitura é um ato solitário. Eu já acho que é eu e o leitor, é eu e o livro. Quero saber de ti como bibliotecária, assim, como guardiã dos livros, Rose. O que é a leitura para você? A leitura, para mim, eu acho que ela é a inspiração que a gente tem para o dia a dia, para a gente levantar da cama. Porque a leitura não é só a leitura de palavras, mas a leitura de mundo. É a leitura de pessoas, de expressões. E isso é uma coisa que vai além do livro, porque tu lendo um livro, tu conhece um pouquinho daquele escritor. Mas daquele escritor, às vezes como pessoa, às vezes como ser humano, apenas só como escritor. E às vezes apenas como um contador de histórias, um contador de mundo. E isso faz com que a gente viaje muito. Nós percebemos isso muito agora na pandemia, que estava todo mundo isolado em casa e para muitas pessoas o seu companheiro foi o livro, foram as histórias, foi o viajar para outro lugar sem sair de casa. Então essa leitura como um todo, eu acho que ela é muito abrangente, muito importante para a gente estar todo dia levantando da cama e vivendo, né? E as pessoas acessam a nossa biblioteca bastante, Rose? Com certeza, ainda temos bastante pessoas, apesar das pessoas acharem que o livro não vai mais existir, que as bibliotecas vão se extinguir, as pessoas procuram, né? E nós percebemos muito isso na pandemia, o pessoal nos ligando, porque a gente não podia atender público, né? Até porque o livro, o papel transmite. E é complicado, mas as pessoas, quando vai abrir, quando eu vou poder retornar, sabe? As pessoas procuram. Com certeza, retornamos da pandemia com um ritmo um pouco mais lento, né? Até por isso que é muito importante todos esses processos de incentivo a esses programas para fazer com que o leitor saiba que por mais que o livro seja comercializado, quem não tem condições de comprar, eles têm as bibliotecas para acessar. Não só as públicas, tem muitas bibliotecas até de escolas que abrem as portas para a comunidade. Então isso eu acho importante que as pessoas conheçam. A Feira do Livro, ela é um órgão que ela fomenta isso, porque ela está muito ligada com a biblioteca pública. Tem gente que nem sabia que tinha uma biblioteca do outro lado da rua. Então, a gente ligar esse público que está aqui com as livrarias, com a comercialização e com a disponibilidade da biblioteca, dos acervos, eu acho muito, muito válido. E eu quero também aproveitar que a Rose tocou num assunto que é a questão da biblioteca escolar. Eu não sei vocês, gente, mas no meu olhar, a biblioteca escolar deveria ser aberta para a comunidade. E às vezes, infelizmente, ela fica lá fechada, claro, é aberta para o público de alunos, mas para toda a comunidade nem sempre. Eu acho que essa seria uma boa campanha que juntos a gente poderia fazer, né? Que passar então a ter, claro que as escolas têm todo um roteiro, tem toda uma programação, não tem gente, é difícil, né? Tem todo
o professor cansa, às vezes, né, a semana toda quer descansar, mas de repente pensar município, pensar uma articulação, porque praticamente todas as escolas municipais têm biblioteca. E eu me dá uma dor no coração de não saber que poderia ser mais aberta, né, expandir aquele universo de leitores. Maia Fawkes, conte pra gente, foi patrona em 2022? A Maia, então, foi patrona no ano que a gente voltou assim para o mundo depois da pandemia, né? Começou já, daí teve aberto, né? O pessoal começou a tocar de novo no livro, a poder mexer, comprar, enfim, vir para a feira. Maia, que lembranças tem da sua vida de patrona, né? Tu já até falou um pouquinho antes, assim. E, claro, como escritora, o que a Feira do Livro significa para você? Olha, colocar em poucas palavras o que a feira significa para mim é bem complicado. Daria para escrever um livro inteiro. Porque a feira é um ambiente de encontros, muitos encontros. Então, a gente se encontra com os colegas, a gente se encontra com os leitores, a gente se encontra com os livros e com essa galera que faz a feira acontecer, que é um contato muito bonito. E quando a gente está um pouco dentro, que claro, eu não conheço a rotina que é do trabalho da organização, mas eu estive um pouco olhando por dentro quando fui patrona e é impressionante tudo que é movimentado dentro dessa feira, né? Então, como já foi falado, inclusive, a gente aqui, quando vem visitar a feira, a gente enxerga só um pedacinho. Porque para tudo isso acontecer, existe um trabalho imenso. Por isso que, assim, eu valorizo demais a nossa feira, que é uma feira grande, sim, né? Claro, se for comparar com uma de Porto Alegre, uma Bienal, eu colocaria assim que a nossa feira dentro da nossa cidade, ela é gigantesca, ela é imensa e não só de tamanho, mas de atrações, desses encontros, e a gente acaba se conhecendo, né? Quando tu frequenta bastante, então eu passo 1 hora em cada banca praticamente conversando com o pessoal. A gente tem essa oportunidade de humanizar a feira. Não é simplesmente chegar, escolher 2, 3 livros e levar e acabou. Não, existe por que ficar. Existem motivos para vir todos os dias, para passear por aqui todos os dias. A feira é um lugar de encontros. E para mim, como patrona de um ano que voltou o presencial e que a gente pôde se abraçar de novo, isso foi muito emblemático, exatamente por essa questão da humanização, de ser um lugar de pessoas, de gente e de histórias. Por isso que o tema desse ano não poderia estar mais adequado, né? E no meu ano foi tudo a leitura, que para mim foi muito emocionante, porque é uma coisa que eu defendo muito, que tudo que a gente está vendo aqui, o movimento da praça, são histórias que poderiam estar dentro dos livros também. Né? Então, tudo se complementa. Os encontros, os livros, as conversas, as atrações, as mesas, tem atrações incríveis, vem gente maravilhosa para cá, desde os autores de fora até os nossos autores locais, que tem muita gente boa aqui. Então, eu fico imaginando a dificuldade que é fechar uma programação com tanta gente boa para colocar, que são só 2 semanas, né? Até a minha Martina me perguntou assim, eu tenho uma filha de 4 anos e ela perguntou, mãe, a Feira do Livro vai ficar aqui até o Dia da Criança? Daí eu disse assim, não, um dia a mais, depois do Dia da Criança, né? Porque, como a Maia e o Thiago, as meninas falaram, essa feira, ela movimenta muito além da literatura. Ela movimenta o comércio do entorno, eu vejo o impacto, claro, tem um impacto da mobilidade, mas também tem um impacto do comércio do entorno, que a gente sempre fala que faz um sentido. Então, para vocês verem, literatura é arte, mas é também negócio, né? E faz parte da vida. Gente, eu quero muito, já que a nossa patrona aqui, a Maia, comentou, de 2022, comentou que aqui é um universo de encontros, vamos acompanhar algumas imagens desse encontro de 2024 aqui na Feira do Livro. Vamos ver como está acontecendo, como as pessoas estão se movimentando.
Voltando, então, vocês viram, gente, como tá bonita a nossa Feira do Livro de 2024, a 40ª edição da Feira do Livro de Caxias do Sul. E você ainda tem tempo para vir, hein? Fica até 13 de outubro. Vem aproveitar todas as atrações. Tem sessão de autógrafos, tem apresentação de banda, tem apresentação de artistas, teatro. Tem o Roger de Castro, né, que é o nosso amigo do livro, fazendo como mestre de cerimônia de todo esse evento. Então, aproveitamos. E eu quero aproveitar para saber, Natasha, o que é mais realmente difícil? Você que coloca a mão nessa programação toda e diz, hoje vai ter isso, o que é? Essa é a sua função? Isso, a gente tem a equipe, né, do Programa Permanente Estimula a Leitura, e a gente trabalha, então, desde os projetos de formação de leitores, né, o Passaporte da Leitura, Tapete Mágico, Escritor na Comunidade, que a gente mobiliza, então, esse público de escola, de serviço de convivência, para estarem na feira conhecendo os autores, que eles leem os livros. Então, esse momento, a gente se preocupa muito com a formação de leitores, né? Que sem a formação de leitores, daqui a pouco a gente não vai trazer um escritor para o público adulto, super conhecido, e não vai impactar, porque não tem essa formação, essa criação de hábito de leitura. Então, o Programa Permanente Estimula a Leitura, ele faz essa curadoria desde os pequenininhos, né, que vão vir aqui através dos projetos que nós temos, até a programação geral, voltada para o público adulto, né? Então, o PPL ele é responsável, então, pela elaboração da programação, que não é só literária, né, Vânia? Tem toda a parte artística, de dança, de música, de teatro, que a gente acha bacana também trazer, porque às vezes o público ele vem para uma atividade de dança e acaba se encantando pelo livro. Então, acho que a conversa entre essas diferentes áreas enriquece muito a programação da feira. Uma expressão artística, a Natasha vai puxando a outra. Exatamente, que eu acho que isso é a cultura, né? É tudo tá respirando junto, arte, e uma complementa a outra. Então, a gente tem esse cuidado, né, de quando está elaborando a programação. E a gente sempre conta, né, com nossas colegas que trabalham no processamento técnico, né, na diretoria do livro, literatura e leitura, que nos dão um apoio total, assim, durante a Feira do Livro também. Você começou a se envolver na feira desde quando, Natasha? Bom, na feira, de pequena, com a minha mãe, visitando a banca, né? Visitando. Então, a gente tem essa memória afetiva de ser criança, de vir com a mãe, de vir escolher os livros, né? Depois passo para... me torno professora, começo a dar aula, vim com os alunos fazer essa visita, participar do passaporte, da maratona enquanto prof. E depois participar da organização mesmo. Então, eu acho que eu tenho um pouco de propriedade para falar, porque eu participei de várias formas da feira, né? Com os alunos é uma experiência, quando era criança era outra experiência, e agora organizando é bem diferente, né? Os professores são muito amigos dos livreiros, não, Thiago? Sim, temos uma parceria praticamente vitalícia, né? Todo mundo que é ligado à questão cultural, tanto na área do ensino quanto na área de comercialização, vão ter sempre um elo, né, pela vida toda. E a proposta da feira, com a questão dos descontos também, os professores já estão totalmente ligados à questão cultural através da escola, enfim, seu hábito de vida, né? E aí na feira, com proposta de desconto, promoções, variedade, acaba estreitando mais essa relação e fica bem bacana. Todo mundo tem uma parceria muito grande e é sempre muito bom trabalhar com os professores, né? Que eles são o futuro do nosso país aí, passando para a gurizada o que precisa para ter cada vez uma vida melhor, né? Claro, e até o professor, gente, antes de fechar esse bloco da Roda de Saberes, o professor e a mãe são dois personagens que nas pesquisas sobre livro e leitura aparecem no ano o professor, outro ano a mãe, outro ano o professor, outro ano a mãe, que são os maiores estimuladores da leitura. Pensa, professora, que responsabilidade e que bom tê-los. Roda de Saberes conversa sobre a evolução da Feira do Livro de Caxias do Sul. Fique com a gente porque no segundo bloco tem mais. Essa mensagem diz respeito a você que rala, que se dedica e quer um Brasil melhor. Um Brasil que respeite a sua força e capacidade de liderar e produzir. Que respeite o seu direito de ir e vir sem medo.
o seu direito de se sentir segura e acolhida para seguir em frente. E que entende que esse respeito precisa ser exercido e defendido todos os dias. Só teremos um Brasil melhor com respeito às mulheres. Brasil, união e reconstrução. Você já parou para pensar na natureza ao seu redor e na importância que ela tem para nossa vida? As áreas verdes urbanas desempenham um papel crucial na promoção da saúde mental das pessoas que vivem nas cidades. Esses espaços oferecem um refúgio da agitação diária, proporcionando um ambiente tranquilo para relaxar, meditar e se reconectar com a natureza. Estudos mostram que passar tempo em áreas verdes urbanas está associado a uma redução significativa nos níveis de estresse, ansiedade e depressão. A exposição à natureza acalma a mente, melhora o humor e aumenta a sensação de bem-estar geral. Além disso, essas áreas oferecem oportunidades para atividades que não apenas promovem a saúde física, mas também contribuem para o equilíbrio mental. Por isso, investir na preservação das áreas verdes não é apenas um benefício para o meio ambiente, mas também essencial para promover a saúde e o bem-estar das comunidades. Roda de Saberes de volta, falando sobre a evolução da Feira do Livro de Caxias do Sul. Essa feira grandiosa que está na 40ª edição, começou em 1984 e assim vem tocando, vem sendo cuidada por gente muito profissional e por gente que gosta não só de livros, não só de literatura, mas de pessoas. Coisa boa, né? E a gente hoje no Anote Aí, eu já começo o bloco chamando a vinheta do Anote Aí, porque a gente tem dicas gostosas, uma dica bem legal de livro. Hoje, o Anote Aí traz um lançamento. Como eu ainda não consegui ler, né, porque é lançamento e foi lançado aqui na Feira do Livro, é O Segredo da Escaramuça, é de nossa patrona atual, a Elô Bassiquete, e essa história, assim, migra entre aquilo que é tradição e aquilo que é mais contemporâneo, e a gente, então, eu vou ler. E eu convido você a ler também, embora eu não tenha lido, eu confio na Elô Bassiquete, sei que ela vai aqui, que ela fez uma obra assim, que toca o coração do leitor. Então, fica a dica, O Segredo da Escaramuça. Muito bom dar dica de livros aqui, né? Nossa bibliotecária queridona, assim, Rose, o que você está lendo e qual a sua dica de livro, assim, aquele livro do teu coração para quem está em casa? Bom, o meu último contato com os livros que eu estava lendo foi uma escritora que veio na feira desse ano. Ela fez um bate-papo domingo passado, que é a Ana Sui, né? E foi muito bonito, foi enriquecedor, foi lindo de ver, a praça estava lotada. Logo após o bate-papo dela, ela fez sessão de autógrafo, durou uma média de 3 horas autografando. E os livros dela são muito interessantes, assim, porque eles tocam muito o coração da gente, até porque ela é psicanalista, né? Então isso faz com que a gente se reflita mais, né? Então, os livros dela todos, olha, eu não li inteiro, não terminei ainda estou lendo, então ela tem qualquer um deles que você vê, os poemas dela tocam muito o coração, porque como tem livros de poemas, tu não precisa ler o livro todo. Tu abre ele na página e tu vai ler aquela poesia que te toca. E aí tu tem que refletir, não é aquele livro que tu começa do começo ao fim. Tu lê uma, tu reflete sobre aquilo, depois tu volta, tu lê outra poesia. Então, os livros dela, tu pode escolher ali qualquer título. Que vai. Isso. Que vai bem. E, Rose, eu quero entender, a sua participação na Feira do Livro vem desde quando, assim? Desde quando você é bibliotecária e desde quando você acompanha esse grande evento da nossa sociedade? Bom, eu não sou caxiense, né? Sou de Porto Alegre, me formei lá, mas faz 25 anos que eu moro em Caxias, então eu já me considero um pouco caxiense, né? O meu primeiro contato com feiras do livro foi com a Feira de Porto Alegre. Como a Natasha vinha com a mãe aqui, eu ia na de Porto Alegre, que daí é outra realidade, que é outra feira. E quando eu vim morar em Caxias, eu trabalhava na universidade. E o meu primeiro contato foi como oficineira do Proler.
quando eu ainda trabalhava na universidade. Agora, quando eu vim para a prefeitura, que eu estou há 15 anos na prefeitura, o meu primeiro contato foi quando eu estava na Secretaria de Educação, como bibliotecária da rede municipal, e tinha uma parceria entre a Secretaria da Cultura, o PEPEL, e a Secretaria de Educação. E a área infantil, tínhamos as bancas infantis, que esse ano retorna para a praça, o que é uma alegria muito grande. E além da parte infantil, nós tínhamos um palco infantil e uma casinha, porque a gente trazia um acervo de livros infantis, infanto-juvenis, para a gurizada ter esse contato. Vinha as mesinhas, o pessoal desenhar, tinha exposição dos alunos das escolas que vinham expor seus trabalhos, que eram desenvolvidos nos projetos de leitura do passaporte da leitura nas escolas. Então, os alunos faziam os trabalhos e vinham expor na praça. Nós, enquanto Secretaria de Educação, éramos responsáveis por toda a programação da área infantil, por trazer contadores de histórias, e até numa dessas contações de história foi quando eu te conheci. A Vânia contava história para nós aqui na praça, para os pitiquinhos. Isso, eu contei histórias, gente, voluntariamente por 12 anos. E é uma alegria. E diferente, assim, da performance, né, Rose? Sim. Eu contava intimista. Eu gosto de trazer eles pertinho de mim. E eu sempre dizia, Rose, se é para eles estarem... eu venho com o maior amor e eles têm que estar junto comigo, né, Rose? Era mais ou menos assim. Isso. E, inclusive, o meu filho hoje está com 11 anos. Dos 15 anos que eu trabalho na feira, só teve o ano de 2012 que eu não atuei diretamente na coordenação, e em função da gravidez, né? A feira terminou num domingo, ele nasceu na quarta-feira, então ele quase nasceu dentro da praça, né? Então, desde pequenininho ele sempre vem. Então, cada feira que eu venho aqui, eu tenho uma recordação diferente dele em diferentes fases da vida dele. E uma delas é da Vânia contando história para ele com 2, 3 aninhos, um pitoquinho sentado ouvindo história. Outro dia, como agora, né, Roda de Saberes tem isso, a gente pode também compartilhar esses momentos, essas memórias que a Natasha falou. Gente, o neném da Rose era assim, ó, e outro dia tá enorme. É a evolução, né? E aposto que muitos livros aconteceram nesse menino que já tá adolescente. O meu filho, ele tem isso, que eu sou bibliotecária, eu tinha que trabalhar quantas e quantas vezes eu trouxe ele junto comigo para a praça. Eu tenho foto dele sentado em cima da banca da pipoca, eu tenho foto dele dormindo em cima da caixa dos guri do som lá na administração, porque às vezes a gente tinha que estar trabalhando, ele deitava lá e quando eu via eu estava dormindo. Então, assim, tem várias histórias que eu venho aqui, às vezes eu olho para cada cantinho dessa praça durante a feira, vem aquelas recordações, né? Então, é bem tocante para mim mesmo. O tema deste ano casa com a Rose também, bem redondinho, né, Maia? Com certeza. E Maia, assim, você já está no sexto livro. Quantos livros? 10. 10? Meu Deus, já tem, ó, duas mãozinhas, assim. 10 livros. E muitos deles tu também te coloca ali. Como é que é o teu fazer de escritora, né? E, por exemplo, tem o lançamento esse ano, tu espera... Outro ano já prepara o outro livro. Como que é isso, assim, para quem está em casa entender? Claro que cada escritor tem seu estilo, né? Sim, mas conte-nos o seu estilo. É meio caótico. Eu estou nesse momento, eu tenho 10 publicados e tenho 10 projetos em andamento. Sendo que desses 10, seria 12, porque 2 já estão encaminhados, né? Então, pretendo lançar mais 2 livros no ano que vem. Mas tudo é inspiração, né? Até por isso que eu fico tão emocionada com o tema da minha feira. Já me apropriei dela. Que é o Tudo é Leitura, justamente porque tudo que está ao nosso redor, ele serve como fonte de inspiração. Principalmente para crônica, isso que é interessante. Às vezes a gente está aqui na praça, e isso já aconteceu muitas vezes na feira, de ver alguma coisa acontecendo e aquilo ali dá uma ideia. E às vezes a história que vai nascer dessa ideia é totalmente diferente daquilo que foi visto. Mas precisou ser visto. E é isso que eu gosto muito de vir na feira, e eu venho todos os dias, eu fico horas aqui, e depois que eu dou minha volta, eu vejo as atrações, eu gosto de sentar em algum lugar e ficar observando. Porque aqui tem história pra caramba. Toda hora tá acontecendo alguma coisa. E para quem escreve, isso aqui é um baú sagrado de tesouros, assim, é uma coisa que é inexplicável. E para quem não escreve também, porque eu sou da teoria que a escrita ela é um direito de todos. Então, eu escrevo, eu gosto de escrever, escrevo a vida inteira, mas tem tanta gente que se descobre escritor depois de uma certa idade, que não sabia que podia. Pode! Vem aqui, vê as histórias que acontecem aqui, compre seus livros, vá na biblioteca se não puder.
Enfim, fonte de inspiração é o que não falta numa feira do livro. E é isso que faz um escritor, uma fonte de histórias. Então, quem tem vontade, acha que não consegue, vem cá, vem aqui que eu garanto que consegue. Maia, você tem horário para escrita? Quando dá. Ah, viu? Então não tem segredo mesmo, não há receita. Não tem, porque assim, todo mundo tem rotinas, né, cheias de compromisso, a gente tem que pagar as contas, infelizmente, para o escritor literatura, só para alguns. Alguns conseguem pagar as contas com literatura, mas a maioria não. Então, é por amor mesmo que a gente faz. Então, assim, os compromissos vão tomando muito do nosso tempo. Mas aí sobrou um minutinho, tem um caderninho na bolsa, no bolso, uma caneta, já sai uma história. Né? Então, a escrita é um exercício que nem precisa estar com caneta e papel, ela se desenvolve na cabeça mesmo. Inclusive, no meu processo, eu vou criando as histórias e vou relembrando elas, e se elas se sustentam na minha cabeça, é uma história para eu escrever de fato. Mas até ali, ela se processa dentro de mim. Por isso que o tempo que leva para escrever, ou o tempo que a gente precisa reservar para a escrita é muito relativo. Eu estou escrevendo o tempo inteiro, mesmo que eu não esteja com uma caneta na mão. Por isso que a maturação, né? Tem textos que precisam de uma maturação maior, outras menores. Tiago, os escritores batem lá na sua livraria e dizem: Tiago, vende essa obra para mim, como é que tá? Como é que é a relação do livreiro, de quem comercializa a obra, com a pessoa que escreve? Certo. Aqui em Caxias a gente tem o Financiarte, né, que é um projeto desenvolvido bem bacana, né, através dos órgãos públicos, enfim, a Secretaria de Cultura e tal. Então tem bastante procura essa questão dos autores independentes, que ou através desse projeto ou através de produção própria também, né, financiamento próprio do seu livro, da edição, enfim, procuram a gente. Na feira aumenta bastante, né, porque daí tem então sessão de autógrafos, tem essa questão toda da participação deles aqui no evento. Então, para deixar numa banca que é muito mais fácil chegar no momento da feira e olha, vou lançar o livro, vou autografar, enfim, vou deixar para você. Então sempre tem uma procura anual aí, né, e que ela aumenta bastante na Feira do Livro. E você, em 25 anos de presença na feira, pôde também acompanhar que houve um crescimento de escritores em Caxias do Sul. Qual é o seu olhar como livreiro, assim, sobre a produção literária nossa caxiense? Sim, um aumento bastante significativo. Até principalmente porque hoje, para você editar um livro já não é mais tão trabalhoso como antigamente, né? Tem as gráficas virtuais, assim, você consegue desenvolver o projeto, fazer análise de correção da língua, enfim, e fazer todo esse processo de uma forma muito mais simplificada e mais barata, não precisando editar muitos exemplares. Então isso favorece com que o pessoal tenha mais incentivo para estar escrevendo e estar publicando, né? A tendência é que só aumente, com certeza. A Feira do Livro acaba sendo uma vitrine para o escritor também, porque lançamentos podem acontecer a qualquer momento do ano, na sua livraria, nas outras, né, ou enfim, outros espaços. Mas ele é realmente uma vitrine. Tu percebe isso, que ela é uma vitrine para o escritor? Com certeza, seria, digamos, a melhor das vitrines para o escritor, né? Você tem todo um público engajado no projeto, na ideia, enfim, o público que faz parte do evento mesmo, então seria com certeza o melhor lugar. E como o escritor faz para estar nessa programação, Natasha? Bom, então a gente abre um período de inscrição, né, para os autores que têm interesse de estar participando das sessões de autógrafos. A gente abre o período de inscrição, a gente fornece alguns horários, né, porque a gente tem 2 sessões, o espaço 1 e o espaço 2, e conforme o cronograma a gente vai encaixando conforme a disponibilidade, mas a gente sempre recebe muito bem esses escritores, né, que estão querendo lançar seus livros, mostrar seu trabalho para a comunidade. Então, a gente tem um período de inscrição, né, até para a organização, mas quem vem mostrar seu trabalho é sempre muito bem-vindo, é gratuito, né, não tem nenhuma forma, uma taxa, algo assim que tenha que ser pago para estar aqui lançando o seu livro. Toda a programação da feira é gratuita? Toda a programação da feira é gratuita, tá? Inclusive, é importante destacar, tem muitas atividades na galeria, tem teatro para gurizada, e é tudo gratuito. Então, isso acho que também atrai o público, e é importante ressaltar, né, que tudo de graça para o pessoal participar.
E a programação tá no site, a programação também tem o impresso esse ano. Isso, tem então no site, Feira do Livro Caxias do Sul. A gente tem o Instagram da Feira do Livro também, que a gente sempre vai postando as atividades e o que vai acontecer naquele dia, né? Que o pessoal às vezes se torna mais fácil já estar acompanhando. E também tem o livreto impresso, né? Que acho que quem vem às vezes quer ter o livreto para ir anotando, que quer participar. Então a gente tem todas essas fontes de informações aí disponíveis. Eu sou dessas que tem o livreto, tá na minha sacola, né, na minha bolsa. Eu já lá selecionei todos que eu quero. Claro que eu queria estar o dia inteiro, né? Todo dia, mas como bem lembrou a Maia, a gente precisa pagar as contas, a gente tem que trabalhar, né? É isso. Até pra... Eu falo isso pra minha nenê também, eu digo assim, mamãe tem que trabalhar, né? E eu quero muito, então, aqui agradecer o esforço, né, e o tempo reservado da Maia, da Rose, da Natasha, do Thiago, assim, que nos ajudaram a fazer essa roda de saberes muito especial, porque está aqui no Espaço do Leitor, na Feira do Livro de Caxias do Sul. Gente, aproveite, a feira vai até o dia 13 de outubro. E depois, se esse, enfim, programa, né, rodar novamente em reprise, fica o convite para vir nas futuras feiras do Livro de Caxias do Sul, porque eu imagino que esse evento será eterno. Eu convido você a também dar dicas, né, sugestões para a Roda de Saberes. Você pode mandar um e-mail para o imprensa@camaracaxias.rs.gov.br ou me ligar no 3066-3979. Vai ser uma grande alegria receber sua ligação. E agora, então, aproveito para convidar você a seguir na programação da TV Câmara Caxias. Até a próxima Roda de Saberes.